Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus queridos que estão nas suas casas, estão nos assistindo pelo canal do YouTube, o nosso boa noite e que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Queremos agradecer as homenagens, os mimos dispensados pelas nossas digníssimas esposas dos pastores. Queria também parabenizar a nossa irmã Yasmin e parabenizar em particular a minha digníssima esposa por esta data tão específica, uma data tão memorável. E eu agradeço a Deus e parabenizo também a igreja por lembrar dessa data na vida das nossas irmãs, que em casa têm um papel gigantesco de cuidar de cada um de nós. E na igreja, o principal papel da esposa do pastor continua cuidando, é cuidar do seu pastor, é cuidar do seu esposo. Ela, se souber cantar, é para cantar. Se tiver habilidade para estar à frente de algum ministério, se for necessário, se tiver dentro das condições, ela fará isso. Mas até mesmo na igreja, o principal papel da esposa do pastor é cuidar da sua vida, é cuidar da sua família. E como pecadora, ela precisa orar, ela precisa ler a palavra, ela precisa evangelizar como qualquer outro crente, né? Evidentemente que é uma pessoa que, de uma certa forma, tem um destaque, porque é esposa do pastor. Muitas pessoas amam o pastor e, por extensão, também amam as suas esposas. E isso é muito importante. Então, parabéns para as nossas digníssimas. Tanto aqui em Apodi, como essa data é celebrada em todo o nosso Brasil. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para o Evangelho escrito por Lucas. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 7, e leremos a partir do verso 36. Evangelho escrito pelo médico Lucas, capítulo de número 7, e leremos do verso 36 em diante. Nós temos uma palavra muito especial. Escolhemos hoje falar sobre uma mulher. Escolhemos falar sobre uma mulher, intitulando o sermão com Uma Pecadora aos Pés de Jesus. Uma pecadora aos pés de Jesus. Lucas 7, a partir do verso 36, diz: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por trás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles
portanto, o amara mais. Simão respondeu: eu penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Que Deus aplique esta porção da palavra de Deus, essa linda porção da palavra de Deus em nossos corações. Meus irmãos, próxima terça-feira, agora, dia 18 de março, estaremos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Durante esse dia, com certeza, serão feitas muitas homenagens e serão organizadas bastante movimentações por todo o Brasil. Embora que ainda estamos aí com algumas restrições de eventos, mas com certeza nós teremos muitas comemorações, manifestações em favor das mulheres. Muitas dessas homenagens, muitas dessas manifestações, elas são válidas e também são justas, pois promovem a dignidade, o respeito, a honra desse ser tão especial. No entanto, todavia, nessas mesmas manifestações que serão promovidas, muitas delas, elas promovem a desonra, degradação e a dignidade da mulher. Por quê? Porque em muitas dessas comemorações se faz apologia ao aborto. Como se isso fosse uma conquista, como se isso trouxesse dignidade, trouxesse honra, trouxesse importância para uma mulher. O direito dela arrancar um filho da sua barriga, dela assassinar um filho na sua barriga. Ainda existem aquelas manifestações que são a favor da promiscuidade, da legalização da promiscuidade exercida pela mulher como a própria prostituição, que em muitos lugares, você chamar uma mulher de prostituta, você está sendo antiético, você está sendo preconceituoso. É preciso tratá-las como profissionais do sexo. É preciso tratá-la como pessoas que usam a promiscuidade, usam o seu corpo para ganhar o seu dinheiro e ainda dizem que é dignamente. Então, muitas vezes, esses mesmos movimentos que trazem uma certa honra para as mulheres, muitas vezes causam desonra, causam, digamos assim, até mesmo causa o desprezo, a falta de honra para estas mesmas mulheres. Entre os muitos movimentos encabeçados pelo movimento feminista do Brasil, entre vários movimentos,
entre várias defesas, existe um que está sendo assim, agarrado com unhas e dentes, que é o projeto de arrancar a mulher de dentro de casa. Eu não estou dizendo e não estou me referindo à ideia de que a mulher seja arrancada de dentro de casa para trabalhar, porque ela já faz isso, já faz algumas décadas. O movimento feminista quer tirar a mulher da cozinha, quer tirar a mulher do lar, quer tirar a mulher o seu papel de ser mãe, de ser uma cuidadora dos seus filhos e também cuidar do seu próprio marido. Parece que é uma questão de honra. Vamos tirar a mulher de dentro de casa. Vamos arrancar a mulher do seu principal papel, que é de estar dentro de casa, de ser a rainha do lar, de ajudar o seu marido a cuidar de um filho, a educar um filho, a ser responsável por essa dinâmica de uma vida familiar. Vamos arrancar esta mulher de dentro de casa. Parece que é um dos principais viés deste mundo moderno. Parece que vai ser crime daqui a pouco uma mulher levantar pela manhã, acender uma boca de um fogão e fazer um cafezinho para o seu marido. Parece que daqui a pouco vai ser um pecado gigantesco a mulher ela ficar em casa e organizar um almoço para a sua família. A mulher ficar em casa enquanto o seu marido trabalha. Então é nisso que nós percebemos. Então são movimentos que têm feito com que a mulher ela não seja dignificada coisa alguma. Tem acontecido até mesmo uma desonra, se tirar da mulher um dos seus principais papéis. Porque aqui para nós, homens, que vivemos mesmo em um mundo, em uma sociedade, em um estado, em uma região extremamente machista. Mas vocês são testemunha disso. O quanto é importante o papel das nossas esposas, das nossas mães, da mulher no nosso lar. Então, mas nessa noite, olhando para o texto em tela, para o texto que nós acabamos de ler, nós trazemos a figura de uma mulher. O texto conta um episódio aonde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele aproveita um jantar, aonde ele foi convidado para um jantar, e nesse jantar, ele está diante de uma mulher de uma vida desregrada, uma mulher desprezada, uma mulher que não valia nada diante de uma sociedade. Então Jesus ele aproveita esta ocasião para trazer perdão, para trazer salvação, para trazer liberdade, dignidade a uma mulher de má fama. Então, nós estaremos estudando um pouco sobre a história desta mulher, deste encontro tão fenomenal de Jesus Cristo com uma mulher de má fama. O verdadeiro responsável para trazer dignidade, respeito, honra para todas as mulheres. O texto inclusive vai até omitir o nome dela. Grande parte dos comentaristas dizem que esta mulher, que não tem nome aqui nesse texto, o texto não fala o seu nome, não conta nenhuma das suas qualidades, das suas características, apenas aponta os seus erros, apenas coloca a sua situação. Era uma mulher de rua, possivelmente uma prostituta. O texto não trata nem sequer o nome dela. Não podemos confundir. Grande parte dos comentaristas dizem que esta mulher aqui não é a mesma Maria que é vista lá em Betânia, que não é talvez a mesma Maria Madalena. Eu não vou também aqui defender isso de uma maneira mais profunda. Eu sei que o texto em tela, o texto que nós acabamos de ler, trata sobre a vida de uma mulher de má fama. E nós queremos destacar nessa noite alguns detalhes deste encontro, de Jesus com essa mulher pecadora. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que esta mulher, ela apareceu naquele jantar como uma intrusa. Então nós observamos que nesse jantar a mulher ela apareceu como uma intrusa. O verso 36 e 37 diz assim:
Um certo fariseu, e para você que é novo convertido, que não tem muita ainda intimidade com a Bíblia, o fariseu, ele fazia parte de um grupo, de um partido político, fazia parte de um segmento religioso, era aqueles que eram responsáveis pela religião, era aqueles que ensinavam, era aqueles que se sentiam mais santos do que os outros, era aqueles que de fato, eles exerciam um papel importante na vida religiosa e política lá da Judéia, mas ao mesmo tempo eram pessoas extremamente egoístas, pessoas extremamente legalistas, pessoas extremamente farisaicas, no sentido de que eles diziam com a sua boca, expressavam com a sua boca, que tinha uma certa santidade, mas na verdade não era coisa nenhuma, era alguém que era um fariseu, como se fosse um hipócrita, era alguém que não demonstrava com atitudes aquilo que de fato dizia com a sua boca. Na verdade, estes fariseus, e aqui nós citamos o nome de o Simão, era alguém que foi, na verdade, o anfitrião, mas quem convidou Jesus para jantar na sua casa. Então aquela mulher, ela era uma intrusa. Os rabinos, os líderes religiosos de Israel, eles não conversavam e nem comiam com as mulheres em público. Eles não comiam, não conversavam com as mulheres em público. Além do mais, aquela mulher, ela não tinha sido convidada para aquele jantar. Jesus havia sido convidado. Aquele homem, aquele fariseu, possivelmente, ele talvez tivesse interesse de conhecer Jesus, de ouvir mais sobre as suas doutrinas, de ouvir mais sobre a sua palavra, mas aquela mulher, ela não tinha sido convidada. Os jantares que eram dados para algumas pessoas, eram jantares dados em lugares meio que abertos. Possivelmente aquela mulher, mesmo não sendo convidada, aquela mulher ela poderia se aproximar daquele local e entrar como se fosse uma intrusa. Então foi isso que aconteceu com aquela mulher. Naquela época, a mulher, ela não era convidada para esses movimentos, e muito menos aquela mulher que era conhecida pela sua vida desregrada, pela sua vida pecaminosa. Aquela mulher, o texto vai dizer que ela, ouvindo falar, sabendo que Jesus estava ali, aquela mulher, ela entrou como uma intrusa. Observe que essa mulher, ela não foi bem quista, não foi bem vista, não foi bem querida naquele lugar. Além do mais, além de ser uma mulher, ela era uma mulher pecadora. O texto vai dizer que ela era uma mulher pecadora. O próprio Simão vai dizer isso. Era uma mulher pecadora. Era uma mulher da rua. Muito provável que ela era uma prostituta. Uma mulher prostituta. Alguém que na verdade ela era uma vergonha para a sociedade. A mulher, por ser mulher, já não era muita coisa. Mas além de ser mulher, era uma mulher que a sua conduta era vergonhosa. O seu desprezo pelas pessoas era, ou melhor, o desprezo da sociedade por ela era total. Só para vocês entenderem em que contexto essa mulher ela chegou ao encontro de Jesus. Ela era uma zero à esquerda. Ela era se tem um Zé Ninguém, talvez é uma Maria Ninguém. Era alguém que não era ninguém, era alguém que não tinha expressividade, não tinha nenhum tipo de expressividade na sociedade. E aquela mulher, ela entrou naquela festa, ou melhor, naquele jantar, como uma intrusa. E é interessante que quando nós olhamos para essa passagem, nós observamos que aquela mulher ela tinha algo, aquela mulher ela tinha um foco, aquela mulher mesmo em meio à sua vida, à sua conduta, ela tinha um desejo de conhecer Jesus. A gente olha para essa mulher, para a história dessa mulher, e a gente muitas vezes pode até cometer um equívoco, ou cometer
um pecado semelhante de Simão é que achar que aquela mulher, ela não era digna de estar ali pela sua conduta. Pela sua conduta. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas dignificam tanto a mulher, onde as pessoas lutam tanto pelos direitos das mulheres, mas parece que tem muito fingimento, tem muita hipocrisia no meio. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque uma jovem, ela começa a namorar e de repente, no meio do namoro, acontece um acidente, ela entra num caminho que não deveria entrar, ela engravida. A primeira coisa que os supostos amores, os supostos namorados dizem é que o filho não é dele. É muito alta a quantidade de mães solteiras, porque na hora que está na rua, na hora que está bem vestida ou mal vestida, ela é atrativa, mas na hora que engravida, o marido, ou melhor, o namorado manda ela procurar o pai. E aquele rapaz que engravidou aquela garota, ele continua sendo o pegador, continua sendo bonitão, continua sendo o bambambam. A mulher solteira, ela agora vai pagar um jugo terrível na sociedade, porque ela vai ser uma mãe solteira e muita gente vai se aproximar dela, não por aquilo que ela é, mas por aquilo que ela pode dar na cama. Tem muita gente que trata as pessoas dessa maneira. Eu estou me referindo à mulher porque o contexto tem um ambiente feminino no meio, mas acontece no outro sexo, acontece no meio masculino. O segundo detalhe que nós vamos falar sobre essa mulher, o primeiro é sobre o seu estado, sobre a sua vida. Era uma pessoa desprezível, eram as pessoas que as mulheres passavam de longe, era um tipo de mulher que não participava das festividades religiosas, era uma pessoa que ela era descartada da sociedade, era alguém que ela era rejeitada pelas pessoas, e de repente essa mulher, ela entra como intrusa numa festa. O segundo detalhe sobre esta mulher é que nós observamos no verso 37 e 38, aqui nós temos uma pecadora arrependida. O verso 37 diz assim: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com frasco feito de alabastro, cheio de perfume, estando por trás dos pés de Jesus, chorando, molhava-o com as suas lágrimas e o enxugavam com os próprios cabelos, e beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Aqui nós temos a figura agora de uma mulher pecadora que ninguém via, mas uma mulher pecadora que entra numa festa sem ser convidada, mas diferente de qualquer outra pessoa, aquela mulher, ela chega por trás de Jesus, ela começa a chorar copiosamente diante dele, mostrando o seu profundo arrependimento. Ela, com as suas lágrimas, ela molhava os pés de Jesus e enxugava com seus próprios cabelos. Aquela mulher, ela beijava os pés de Jesus, ela pegava uma espécie de unguento, uma espécie de perfume e passava nos pés dele. Então aquele ato daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Nós temos aqui uma mulher que ela mostrava o seu arrependimento, e o seu arrependimento aqui era mostrado pela sua fé. A mulher, ela diz que ela, sabendo quem era Jesus, aquela mulher, ela sabia assim: eu sei que este homem, ele vai me tratar diferente, eu sei que este homem, ele vai me tratar diferente dos outros. Ou seja, este homem não é um homem qualquer. Aquela mulher, mesmo na sua vida separada, distanciada de uma vida em sociedade, aquela mulher, ela tinha os seus olhos abertos. Ela sabia que era Jesus Cristo. Ela sabia que aquele homem não era um simples judeu. Ela sabia no seu coração de que aquele homem era o Salvador, alguém que poderia transformar, mudar a sua vida. E aquela mulher, ela demonstra o seu arrependimento pela sua humildade. Aquela mulher, ela chegou com uma espécie de botija,
uma espécie de jarro feito de alabastro, né, que muita gente pensa que o alabastro era o próprio unguento, mas o alabastro é uma espécie de cerâmica parecida com gesso, com a gipsita, que era muito comum naquele local. Então ela pegou aquele jarro com um conteúdo, com unguento, com perfume, e ali aquela mulher, ela colocou nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós observamos a atitude daquela mulher, uma atitude extravagante, porque aquela atitude era indecorosa. Quando as pessoas observaram aquela atitude, essa mulher não é digna de estar aí. Essa mulher, ela está fazendo algo errado. Além dela fazer algo errado, por ela ser uma prostituta, por ser alguém desclassificada, ela está fazendo uma outra coisa desonrosa. Eu fui pesquisar esse negócio. A mulher, quando ela, lá no mundo judeu, quando a mulher, ela pegava o seu cabelo bem arrumado, quando ela desarrumava seu cabelo, e quando ela descia o seu cabelo, os homens achavam aquele ato desonroso. Diz que era semelhante a uma mulher pegar uma blusa e ficar sem roupa. Era desonroso, era uma coisa inaceitável, uma coisa indecorosa. E aquela mulher não se preocupou com nada. Era como se aquela mulher disse: eu não tenho mais reputação para perder, eu não tenho mais nada a perder. Então naquele momento era só ela e Jesus. Aquela mulher, ela se mostra arrependida, ela se mostra com a sua vida só os frangalhos. Aquela mulher, ela se mostra com gratidão, arrependimento, chorando a sua dor diante de Jesus. Eu não sei se vocês perceberam no texto, mas em nenhum momento o texto registra nenhuma fala dessa mulher, nenhuma fala, ela não diz nada. Você pode ler aí várias vezes, você vai encontrar Simão dizendo alguma coisa, você vai encontrar os convidados da festa criticando, zombando, murmurando de alguma coisa, mas nós não encontramos nenhuma palavra dessa mulher. Ela apenas se contentou-se em reconhecer que Jesus, ele era o Salvador, saber que aquele homem poderia mudar a sua vida, que aquele homem poderia apagar os seus pecados, aquilo que a sociedade tinha feito com ela, achatado com a sua vida, tinha arrebentado com a sua reputação. Aquela mulher sabia: este homem, ele não vai logicamente apoiar aquilo que eu estou fazendo, mas aquele homem, ele pode apagar os meus erros, ele pode apagar as minhas transgressões. O choro daquela mulher mostra o seu profundo arrependimento. Quando o judeu, ele entrava na casa de alguém, geralmente ele recebia um beijo no rosto, um ósculo santo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai destacar aqui, conversando com o fariseu: olha, eu entrei na sua casa aqui, você não me deu água para me lavar os pés, que era costume, quando alguém recebia alguém na sua casa, oferecer água, ou um criado ou um escravo lavava os pés da pessoa, ou o dono mesmo da casa lavava. Jesus disse: eu entrei aqui e você não me deu nem sequer água para me lavar os pés. Eu entrei aqui e você não me beijou no rosto. Essa mulher, desde que eu entrei aqui, essa mulher não para de beijar os meus pés. Quando eu entrei aqui, fariseu, você não beijou a minha face me dando as boas-vindas. Aquela mulher, ela aproveitou aquela oportunidade, beijando os pés de Jesus. Era como se ela estivesse dizendo: seja bem-vindo no meu coração, seja bem-vindo na minha vida, seja bem-vindo no meu mais profundo ser. Então aqui nós temos uma atitude de arrependimento daquela pecadora. Primeiro, ela estava num local sem ser convidada. Segundo, nós temos aqui uma pecadora arrependida, mesmo estando aonde as pessoas não gostariam que ela estivesse. Terceiro, nós encontramos aqui uma outra detalhe sobre a vida dela, um outro destaque da vida dela. Nós temos aqui, mesmo naquele ambiente, como eu já havia dito um pouco, nós encontramos aqui uma censura condenada por Jesus. O verso 39
é um texto mais extenso. Olha só o que o texto diz. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo, ou seja, ele apenas pensou, ele apenas talvez falou baixinho, né? Falou consigo mesmo. Se este fosse profeta, observe que ele não cria que Jesus Cristo fosse o Messias. Se esse homem fosse um profeta, se ele fosse profeta, bem saberia quem é este tipo de mulher, ou que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. O fariseu disse, é uma pecadora. Jesus dirigiu ao fariseu e disse: Simão, eu tenho uma coisa para dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor, ou seja, aquele que empresta dinheiro, certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Disse Jesus: julgou bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou com meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Aqui nós temos uma censura. O próprio anfitrião, aquele que tinha dado aquele jantar, com mais alguns convidados, aquele homem, ele não disse nada, né? Ele pensou, e ele pensou assim: se esse Jesus fosse de fato um profeta, se fosse de fato aquilo que o povo está dizendo, ele bem sabia quem era essa mulher que está tocando nele agora. Aí Jesus, ele vai chegar para Simão e vai dizer: vou provar a você quem eu sou. O Simão aqui era um camarada que não enxergava quem era Jesus. Aqui era alguém que estava censurando aquela mulher, que vestia uma roupa de santidade, que era alguém que tinha a lei, sabia da lei indo e voltando, era alguém que vivia num ciclo religioso, e aquele homem, ele era cego, ele não sabia quem era Jesus. E o que eu acho mais interessante é que era alguém que arrotava a santidade, ou pelo menos fingia santidade, era alguém de respeito, era alguém que tinha notoriedade na sociedade, era alguém importante, era alguém de status. Aquele homem estava com seus olhos vendados, cegos, diante do Salvador. Quando Jesus viu isso, começou a criticá-lo. Você é cego. Simão, ele não enxergava quem era Jesus, muito menos aquele homem não enxergava quem era aquela mulher. O interessante é que aquele homem, o Simão, ele enxergava muito o pecado daquela mulher, mas não enxergava os seus próprios pecados. De novo, aquele homem, ele era perspicaz, ele era muito eficiente para olhar para aquela mulher e dizer: aquela mulher, ela é uma pecadora. Ele estava cego porque ele enxergava o pecado dos outros e não enxergava os seus próprios pecados. E eu quero dizer aos irmãos que esta talvez seja uma das mais duras realidades que nós ainda temos hoje. Tem muita gente aí fora, olhando para os pecados dos outros, condenando os outros, botando os outros do inferno para dentro, e muitas vezes não olha para os seus próprios pecados. Era a situação. Era um homem religioso, era um homem para ter uma sensibilidade muito grande, um discernimento muito grande, era um homem que era para ser líder, um líder eficiente daquele povo, mas era um cego.
não sabia quem era Jesus, e aquele homem não entendia nada de arrependimento, não entendia nada de vida eterna, não entendia nada de vida com Deus. O Simão, ele nem sabia quem era Jesus, não enxergava aquela mulher, e ele mesmo não se enxergava. Era alguém pecador, era alguém que se escondia por trás de uma religião, e era alguém que só olhava e só via o pecado dos outros. Aquele homem estava cego. Jesus, ele cria aquela parábola para mostrar para ele, para abrir os olhos dele, para denunciar a sua falta de sensibilidade, o seu julgamento com aquela mulher. O que ele estava dizendo com aquela parábola, falando que um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500, outro devia 50, Jesus disse, mas não havia como nenhum deles pagar uma conta, aquele credor perdoou a conta de todos. Todos são pecadores. O que Jesus estava querendo dizer para aquele homem é o seguinte: Simão, todos são pecadores. Da mesma forma que aquela mulher, ela necessita de salvação, você também necessita. Da mesma forma que aquela mulher precisa de um Salvador, você também precisa. E diante de Deus, todos são pecadores. Eu fico muito assustado quando a gente ainda encontra por aí afora pessoas que parece que elas não são pecadoras, parece que não necessitam de salvação. São pessoas que, não, eu estou bem na minha vida, eu estou bem no meu viver, eu não preciso estar vivendo só cá dentro de uma igreja. Eu tomo os meus porres, eu tenho as minhas aventuras, eu sou um camarada extremamente desleal, eu sou um camarada extremamente violento, eu faço um monte de coisa errada, mas eu não preciso desse negócio de estar só cá dentro de uma igreja. Eu converso com Deus alguma coisa, eu sei que eu tenho um Deus no meu coração. Então tem muita gente cego igual a esse fariseu. Todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos de salvação, todos nós necessitamos de vida eterna, e a vida eterna ela só é conseguida pelo Salvador Jesus Cristo. Olha só o que aqui está escrito em Lucas 18, e o verso número 9 em diante. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano, um pecador. O fariseu ficava em pé e orava de si para si, e desta forma: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que tenho ou o que ganho. O publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Eu tenho andado, a gente tem andado, como pastor a gente anda muito, como pastor a gente visita muito, como pastor a gente escuta muito, a gente também como pastor fala muito. Eu tenho me assustado com o modelo ou a prática de vida de certas pessoas, que elas parece que vivem aqui no mundo à parte de Deus, distanciado de Deus, sem fazer a vontade de Deus na sua palavra, não andam com Deus, mas parece que estão vivendo aqui como se fosse um mar de rosa. Eu estou muito bem, eu não preciso desse negócio de viver só cá dentro de uma igreja, eu não tenho para que esse negócio de viver dentro do arrependimento, de viver de arrependimento. Nunca matei ninguém, sou uma pessoa certa nos meus negócios,
nunca traía minha esposa, nunca traí o meu marido, nunca desobedecia meu pai, pago as minhas contas, sou uma pessoa, sou um cidadão, eu cumpro com as minhas obrigações de um cidadão. Eu sou um cidadão, ou seja, cidadão não é somente você fazer parte de uma sociedade. Um cidadão é aquele que ele interage com a sociedade, ele é um crítico da sociedade, ele é um executor das regras, das normas. Mas as pessoas precisam olhar para si e entender que são pecadoras. Aquela prostituta, ela sabia muito bem quem era ela. E o próprio Senhor Jesus Cristo, vou falar daqui a pouquinho, Ele não vai inocentar aquela mulher dos seus erros, no sentido de que é tipo assim, Ele passou a mão na cabeça dela e aceitou ela de qualquer maneira. Mas como eu frisei, o Simão, ele não enxergava quem era Jesus, não enxergava a beleza da vida daquela mulher, independente da vida, da vida dela, e aquele homem não sabia de fato nem sequer quem era ele, não enxergava os seus próprios pecados. A raça humana já inventou muitos telescópios que conseguem ver muito longe, mas esses mesmos estudiosos, especialistas, não inventaram quase nada ainda para olhar para dentro de si mesmo. Para olhar para dentro de si mesmo. Para a gente partir para o encerramento. Um outro detalhe, nós temos aqui agora uma pecadora salva. O versículo de número 50. O versículo de número 50. Deixa eu pegar o texto. Pega do 49, 48. Então Jesus disse àquela mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. É interessante que aqui nós encontramos agora um detalhe muito especial, é que nós encontramos alguém, um Salvador, que reconhece o arrependimento daquela mulher, que percebeu naquela mulher um verdadeiro arrependimento, alguém que olhava para dentro de si mesmo e sabia que era pecadora, que estava em falta, alguém que sabia que tinha cometido muitos erros, que talvez tivesse separado alguns casais, alguém que talvez tivesse promovido desarmonia no lar, mas agora era alguém que estava diante de uma pessoa que poderia modificar aquela situação, aquele quadro, não alguém que fosse passar a mão na cabeça dela, concordar com seus erros. Ele disse: são perdoados os seus pecados. Em algumas versões diz os seus muitos pecados. Um Salvador, ela agora estava diante de um Salvador que reconhece o arrependimento, um Salvador que amava aquela mulher de maneira incondicional. Jesus olhava para aquela mulher, assim como ele, quando ia numa certa viagem, para realizar um milagre na casa de alguém, uma mulher chega por trás que tinha uma hemorragia, quando aquela mulher toca nele, ele diz: alguém tocou em mim diferente, alguém tocou em mim. Jesus sabia que no meio daquela sala, daquele jantar, no meio daquele grupo de homens, ali existia uma mulher que estava procurando ele, uma mulher que estava ali, que estava vencendo muitos obstáculos, a chegar no lugar sem ser convidada, a estar no meio de um ambiente cheio de líderes, cheio de fariseus, que mulher não era bem-vinda. Aquela mulher venceu todas essas barreiras para estar com Jesus. E aquele homem e aquela mulher, ela encontra alguém, um Salvador, que amou aquela mulher de maneira incondicional. Não amou aquela mulher por aquilo que ela era,
ou melhor, não por aquilo que ela estava fazendo, mas por aquilo que ela era. Um Salvador que tinha autoridade para perdoar pecado. Sincero, totalmente, nós não sabemos. Mas aqueles homens que estavam murmurando perguntaram: quem é este que tem até autoridade para perdoar pecado? Quem é este? Aquela mulher entrou naquela casa prisioneira e saiu livre. Aquela mulher entrou naquela casa condenada e saiu perdoada. Aquela mulher entrou naquela casa cheia de culpa e saiu justificada pelo Filho de Deus. Num banquete de homens, no mundo de homens, uma mulher desprezada é colocada como exemplo de fé, arrependimento e devoção. Eu tenho de repetir isso aqui de novo. Uma mulher que entrou numa casa com fama e uma péssima fama. Uma mulher que entrou numa casa que não tinha, que era um lixo na sociedade. Aquela mulher entrou ali como as piores das pessoas, com os olhares mais tenebrosos contra ela, mais preconceituosos contra aquela mulher. Era uma pecadora, era alguém que sabia que estava distante de Deus. Aquela mulher teve um encontro com o dono da vida, com o Senhor da vida. Jesus Cristo perdoou aquela mulher, lhe concedeu salvação, transformou a sua vida, deu uma nova, mudou a sua história. Aí eu repito mais uma vez, sobre a questão da dignidade da mulher, do respeito da mulher, da honra da mulher. Aquela mulher entrou num banquete de homens, num mundo de homens. Uma mulher desprezada é colocada como exemplo de fé, arrependimento e devoção, mostrando que é Jesus Cristo, o verdadeiro autor que traz dignidade, respeito, honra para o sexo feminino, para o homem, então, mas de um modo geral. É Deus que traz, é Deus que dignifica a mulher em todos os aspectos da sua vida. Mateus 9,6 diz assim: mas isto é para vocês, mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. É Deus que devolve a dignidade do homem. O homem, ele é pecador. O homem, muitas vezes, ele é muita coisa, consegue subir nos degraus da fama. Muitas vezes está lá em cima para um grupo, mas quem de fato traz a verdadeira dignidade para o homem é Deus. O homem sem perdão, o homem sem salvação, o homem sem vida eterna, o homem sem se reconciliar com Deus, é um perdido. Mas quando o homem, ele reconhece Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, este homem tem seus pecados perdoados, e ele tem em Deus, ele agora é filho de Deus, Deus lhe concede dignidade, Deus concede salvação, Deus concede restauração para o homem. E que Deus aplique esse texto em nossos corações, para você que é mulher, para você que é mulher que está na sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua pessoa como mulher, criada por Deus, a imagem de Deus. Que Deus aplique esse texto no coração de cada um de nós.